No vídeo de hoje vamos falar sobre as alianças e as origens que motivaram o início da Segunda Guerra Mundial. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Hoje vamos falar um pouquinho num vídeo rápido, mas que visa explicar as origens das alianças e por que esses países desenvolveram alianças dentro da Segunda Guerra Mundial e as suas origens. Bom, é importante que entendamos que a Segunda Guerra Mundial, alguns historiadores inclusive, colocam como uma única guerra separada ali por um período de trégua. Então o que ocorre? Claro que existiam muitos motivos peculiares que motivaram a Segunda Guerra Mundial, mas a grosso modo devemos entender a Segunda Guerra Mundial no âmbito da Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. Então, assim, as origens da Primeira Guerra Mundial, e é importante que entendamos isso para que compreendamos a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, durante ali do século V ao século XV, a gente teve na Europa a Idade Média, o modo de produção feudal. Então, o que ocorria? A formação, não existiam ainda os estados nacionais ou países como nós conhecemos nos dias de hoje. Então eram conjuntos ali de vilas, de feudos, separados individuais. Não existia a noção de país, de um estado forte como nós conhecemos nos moldes atuais. Então o que ocorreu? O primeiro país da Europa a se unificar foi Portugal. Então o que ocorreu? Em seguida Espanha se unificou, Inglaterra, e os últimos países da Europa a se unificarem foram a Itália e a Alemanha. Não por acaso foram esses países que deram início à Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra, como então era conhecida a Primeira Guerra Mundial. Então o que ocorreu? Eu sempre costumo falar sobre uma analogia ao exemplo do bolo. Então o que ocorreu? Quando Portugal, Espanha e Inglaterra se tornaram países efetivamente, eles começaram a expandir e buscar colônias nos locais mais distantes do mundo, na América, na África e na Ásia. Então o que ocorreu? Logo esses países, Portugal, Espanha e Inglaterra, eles já tinham conquistado vastos países como colônia em outros locais do mundo. Só que a Alemanha e a Itália não. Por quê? Porque eles ainda não eram países formalmente falando. Então quando eles se tornaram países, os últimos dois países da Europa a se unificar, a Alemanha e a Itália, o mundo já estava sitiado, loteado para essas primeiras potências que se unificaram. Então, basicamente, claro que tiveram outros aspectos, mas basicamente esse foi o grande motivo do início da Primeira Guerra Mundial. Itália e Alemanha estavam crescendo economicamente e queriam colônias. Esse é o motivo por trás de outros pontuais que existiram, mas esse é a base, a estrutura do que ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial terminou ali em 1918. Então assim, a Alemanha ela foi responsabilizada sozinha pelos custos orçamentários da Primeira Guerra Mundial. Então o que ocorre? Ela é condenada a pagar pesados impostos, o que dificulta ainda mais a economia do país e gera uma onda de hiperinflação na Alemanha. E através do Tratado de Versalhes, que a Alemanha é obrigada a assinar, a Alemanha sofre pesadas restrições, não poderia ter um exército superior a 100 mil, alguns territórios dentro da Alemanha não poderia ser utilizado e frequentado pelos próprios alemães, bem como a polícia francesa em alguns momentos ocupou algumas zonas dentro da Alemanha. Então essa situação de humilhação foi o que motivou o sentimento de ódio e de revanchismo dentro da Alemanha para com os franceses e os aliados. Então o que ocorreu? Durante a Segunda Guerra Mundial, que aí a gente vai entrar propriamente no conteúdo das alianças, durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados que eram formados pelos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos eles entraram na guerra somente a partir de 41, com o evento de Pearl Harbor, mas que a gente vai tratar em um outro vídeo específico. Então o que ocorreu? Eram a Inglaterra, os Estados Unidos, a França e a União Soviética, com observação para a União Soviética. Já eu chego nesse assunto. Então essas quatro grandes potências contra a Itália, a Alemanha
e o Império do Japão. Então, esses 3 países foram os protagonistas. Claro que tiveram vários outros países que também se aliaram às ideias nazistas, mas eram países pequenos e que não tinham tanto protagonismo dentro do âmbito militar. Então, o que ocorreu? Esses 3 países, Itália, Alemanha e Japão, foram os 3 últimos países a se unificarem, né? No caso, o Japão também demorou a se unificar. Então, eles queriam ter esses territórios que os outros países já tinham. Então, a União Soviética, é interessante que ali, na iminência da Segunda Guerra Mundial, que oficialmente a Segunda Guerra Mundial ela começa em setembro de 1939, e ali por volta de agosto, a União Soviética assina um tratado, o Tratado Ribbentrop-Molotov, de não agressão, o Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Esse tratado leva esses 2 nomes, Ribbentrop, que era o nome do ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Ribbentrop, e Molotov era o ministro das Relações Exteriores da União Soviética. Então, por isso, Ribbentrop e Molotov. Então, o que ocorreu com esse tratado? Esse tratado ele chocou o mundo, chocou as potências e a imprensa internacional como um todo. Porque como poderia a Alemanha nazista fazer um pacto com a Rússia, com a União Soviética bolchevique, né, como ela era chamada? Então, o que ocorreu? Apesar de que Hitler, já no seu livro, Minha Luta, ele dizia que ia atacar a União Soviética, mas era um pacto de não agressão, que eles tinham cláusulas explícitas e cláusulas secretas. As cláusulas explícitas seriam que a União Soviética não iria agredir a Alemanha e nem a Alemanha, por sua vez, iria agredir a União Soviética. Mas tinham as cláusulas secretas. Quais seriam essas cláusulas? Como, por exemplo, que iria o país, a Polônia, ser loteada e dividida entre a Alemanha e a União Soviética. Então, esse pacto ele foi mantido. Inicialmente, Stalin foi fiel ao pacto, só que há um rompimento por parte de Hitler desse tratado de não agressão em junho de 1941, quando a Alemanha invade a União Soviética no âmbito da Operação Barbarossa, chamada, é o termo militar, código nome para essa operação. Então, basicamente, essas 4 potências, a Inglaterra, Estados Unidos, França e a União Soviética, que passou para o lado dos aliados quando foi agredida pela Alemanha em junho de 41, contra o Japão, contra a Alemanha e contra a Itália. Basicamente, a guerra no Pacífico, que foi aqui, envolveu uma guerra direta entre o Império do Japão contra os Estados Unidos, ocorreu no território do Pacífico, no Oceano Pacífico. E essas foram as alianças que ocorreram ali durante a Segunda Guerra Mundial. É claro que a gente está dando uma visão muito ampla, muito resumida, mas é só para que vocês tenham a ideia dessa forma das grandes alianças durante a Segunda Guerra Mundial e entendam um pouquinho das origens da Primeira Guerra Mundial e as consequências para a Segunda Guerra Mundial e o desfecho das alianças. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curto, bem objetivo. Agradeço. Se você gostou, deixa seu like, deixa seus comentários aqui, dando sugestões de tema, dando opiniões, para que possamos cada vez mais melhorar o conteúdo do canal. Agradeço. Obrigado.